Bom dia aos alunos e alunas da manhã. Boa noite aos alunos e alunas do noturno. Nós vamos continuar com a aula que nós começamos no dia de ontem, que é o artigo 135, ou seja, a omissão de socorro, né? Vejam, em primeiro lugar, eu quero, antes de mais nada, continuar aqui a leitura do artigo 135. 135 caput eu já li diversas vezes ontem para vocês, que é deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, etc. Parágrafo único, veja, a pena é aumentada de metade, essa pena aqui do caput, de 1 a 6 meses. Se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E é triplicada se resulta a morte. Quer dizer o seguinte, veja. Eu passo naquela estrada rural, onde está na beirada da estrada, no acostamento, o velhinho cadeirante abandonado e não dou socorro, certo? Aí ele fica horas e horas, porque o outro, segundo carro que vai passar depois de mim, é só umas 3, 4, 5 horas depois, né? Aí ele pegou uma insolação, por falta de água e por muito sol que bateu em cima dele. E com essa insolação passou por um perigo de vida, então é uma lesão grave. Eu vou responder pela omissão de socorro seguida de lesão grave. Dolo no antecedente, que é não dar o socorro, culpa no consequente, que é a lesão grave, certo? Ou gravíssima. E é triplicada se resulta a morte. Isso aqui é uma situação triste, gente. Isso daqui aconteceu aqui em Franca, eu processei, inclusive, o omitente nesse caso aí, né? Foi o seguinte, os pais chegaram com a criança no hospital, e a criança falou assim, ai, tá doendo a cabeça. Aí o médico falava assim, não vou atender agora não, deixa o especialista vir, né? Aí passou mais meia hora, ai, a cabeça está doendo muito. Não, eu não vou atender. Não vou atender, quer dizer, não vou dar o socorro, né? Não vou pôr a mão. Deixa para lá. Passou mais uma hora, ai, a cabeça está doendo demais. Não, deixa para o especialista, eu não vou fazer nada. Aí a criança teve um problema, não sei se um AVC, o que foi, a criança teve um problema e morreu. E se provou o seguinte, se tivesse tirado uma chapa e visto a evolução do caso antes, teria dado para barrar o problema, né? Então quer dizer que o médico não quis pôr a mão na criança, ou seja, eu nem vou pôr a mão, deixa que amanhã cedo o especialista põe, né? Eu não vou pôr a mão, o plantonista disse. Eu não vou pôr a mão. Então passou meia hora, mais uma hora, mais não sei quanto, a criança morreu por conta dessa omissão de socorro. Então ele teve dolo de não dar o socorro, né? Não vou pôr a mão na criança, não quero pôr a mão na criança. Dolo no antecedente, culpa no consequente, que é a morte. Porque dor na cabeça, aumentando, é previsível que possa ser uma coisa grave, entendeu? Possa levar a uma morte. Bem, aí no ponto 12 aqui, porque eu já dei até o ponto 11 para vocês, até o item 11. No item 12 eu faço um contributo aos alunos, que é o quê? É uma polêmica sobre a transfusão de sangue. Então, eu fiz um artigo a respeito de certa seita religiosa aí que recusa a transfusão de sangue. Aí eles fizeram... Aqui está o meu artigo, ó. Aqui está o meu artigo. Está dentro da apostila de vocês, no item 12 aí desse crime. E aí, a tal instituição fez uma resposta, uma réplica ao meu artigo, né?
Aí eu fiz uma tréplica ao artigo deles. Está aqui também. Então, tudo isso daí vocês vão ter que ler. Aqui está a parte 3, que é a minha resposta. Minha resposta, não, minha tréplica, né? Bom, eu vou tentar resumir aqui para vocês o que eu falei. Quer dizer, bom, só que essa explicação é óbvia, né? Que eu estou dando aqui rápida do jeito que eu estou. Essa resposta não excusa vocês de terem que ler o artigo, a réplica e a tréplica, né? Está aí na apostila, está bem fácil de vocês. Né? Vocês têm que ler isso daí, com calma, para certos detalhes que às vezes eu posso aqui não lembrar. Bem, o que aconteceu? O que me levou a escrever esse artigo? Eu era promotor em Guará e numa comarca de perto, que é Morro Agudo, teve um caso de uma senhora que era pertencente a uma determinada organização religiosa e ela foi mordida de uns cachorros de grande porte, perdendo sangue demais, né? Uma perda de sangue aguda. Então, ela chegou no hospital, os filhos dela falaram, não dá para ela transfusão de sangue porque a nossa religião é contra. Aí os médicos ficaram naquela indecisão, né? Aí eles fizeram um pedido para o juiz, no sentido de que nós fazemos, né? Para ouvir o promotor e o juiz. Mas aí a mulher já tinha morrido. Então eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, que não precisa de um médico perguntar um negócio desse, e já está na lei. Vejam, se o médico sabe que naquele caso X, a única chance de salvamento é o sangue, ele tem que dar o sangue, meu Deus do céu. Mas o médico é o especialista, ele tem que pôr o sangue dentro da pessoa, sem perguntar que religião que é, né? Ou discordando até dos familiares. Infelizmente tem que fazer isso, porque o médico tem um socorro na mão, ele sabe quanto que ele tem que, vamos dizer assim, nesse caso aqui, a mordida foi pequena, perdeu pouco sangue, eu posso dar só um plasma para a pessoa que não é exatamente o sangue, né? Mas a verdade é que quando há uma perda aguda de sangue, não tem outro jeito a não ser pôr outro sangue no lugar daquele que saiu, né? Mas, quer dizer, quem sabe isso? Quem pode dar esse socorro? Só o médico. Então eu explico isso, que se o médico deixar de dar o socorro, ele vai responder pelo 135, inclusive com essa pena triplicada aqui, se houver morte. Ele não é obrigado a se colocar numa situação dessa. Muito bem. Mas do outro lado, seria de se perguntar, mas se o médico discordar da opinião da pessoa, da opinião religiosa daquela pessoa que vai receber a transfusão de sangue, se o médico discordar dos parentes, o médico não estaria fazendo um outro crime, que seria, ele não estaria fazendo o 135, porque ele deu o socorro, ele deu o sangue que precisava. Então ele está livre de responder por uma omissão de socorro. Mas ele não responderia pelo constrangimento ilegal, que é constranger alguém a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda? Não. Porque no parágrafo 3º do 146, o 146 é constrangimento legal, eu vou dar daqui uns dias para vocês. Eu estou só adiantando. 146, parágrafo 3º, não se compreende na disposição desse artigo, quer dizer, não se compreende no constrangimento ilegal. 1. A intervenção médica, que é a transfusão de sangue, por exemplo, ou até cirúrgica, mesmo sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, quer dizer que não tem aquela coisa de filme americano do médico sair lá fora e falar assim, sua mãe vai precisar de uma cirurgia, posso fazer? Não, ele faz, se não tem outro meio de salvar. E a pessoa está passando perigo de vida, ele faz para depois discutir. A intervenção médica, que seria, por exemplo, esse socorro com o sangue, ele faz isso sem o consentimento do paciente
ou do seu representante legal, e vamos discutir depois. Porque, como eu disse aqui, veja bem, isso no meu artigo, vou voltar um pouquinho no meu artigo. Veja, é o que eu disse aqui no artigo. Ó. Se o paciente se recusar a receber a transfusão de sangue, não vai acontecer coisa. Ele vai chegar lá desfalecido porque teve uma perda muito aguda de sangue. Mas vamos supor, o médico deve aplicar-lhe um sedativo e ministrar-lhe a transfusão de sangue, mesmo contra a sua vontade. É o que eu falei ali, é o 146, parágrafo 3º. Tem um iminente perigo de vida. Se o paciente estiver inconsciente, que é o que normalmente e tratar-se de uma criança, e seus parentes ou representantes legais disserem que não desejam que se faça a transfusão de sangue, o médico deve fazê-la mesmo contra a vontade deles. E se o paciente estiver inconsciente e desacompanhado, encontrando-se com ele uma carteira de identificação de membro da seita, em que se solicite a não transfusão de sangue, o médico deve ir contra essa presumível vontade que está escrita na carteirinha. Isto é, vejam bem, em suma, o médico deve agir, mesmo contra a vontade da vítima e de seus parentes, e não se omitir, estará acobertado pelo direito penal. Agora, se não houver iminente perigo de vida ou de saúde para a pessoa, então respeite o pensamento religioso dela. Se você puder aplicar uma outra coisa qualquer, por exemplo, um plasma, que não é sangue, né? Aí tudo bem. Bem, aí veio a tal instituição religiosa e fez uma réplica ao meu artigo, assim, eu vou só resumir. Eles vêm falando da liberdade religiosa, que eu estou indo contra a liberdade religiosa deles, que existe a liberdade religiosa, se eu nunca li a Constituição. Lógico que eu li. Eu sou uma pessoa muito religiosa, mas só que eu não acho que pode usar a religião para fazer crime. É só isso daí. Eu sei disso daí, que tem tratamentos alternativos, como eles dizem aí, como é o caso do plasma. Eu mesmo, né, assim, pelo risco de pegar uma doença de uma transfusão de sangue, eu preferia um tratamento, que não sou dessa tal denominação aí, religiosa, eu preferia não receber transfusão de sangue, mas acontece que se eu chegar lá, desfalecido, o médico vai ter que me aplicar, senão eu vou morrer. É bem simples, né, o pensamento. E aí, então, eu faço uma tréplica ao artigo. E eu recebi uma carta deles com o meu artigo lá, deles rebatendo o meu artigo e tal. Então, aí quem assinou esse segundo artigo junto comigo é o Dr. Sinésio Grassi Duarte, que é médico. Então, nós fizemos um ajuntamento de um jurista e um médico para a gente resolver todo o problema. Então eu disse, não, lógico, eu estou ciente, lógico, da liberdade religiosa. Eu vou até falar isso com mais vagar depois para vocês. Não seria agora que nesse momento eu vou entrar nessa parte de liberdade religiosa, mas assim como toda outra norma constitucional, a liberdade religiosa não é um direito ilimitado, um direito absoluto. Ele tem que ceder a certos direitos, como por exemplo a vida, saúde. É isso daqui, né? Basicamente. Então eu estou respondendo aqui. Eu vou respondendo. Quanto aos chamados tratamentos alternativos, o Dr. Sinésio, que foi o coautor comigo desse artigo, que é neurologista e neurocirurgião, falou que há casos de perda sanguínea em grande escala, como por exemplo uma hemorragia aguda, em que ocorre a perda de grande quantidade de hemácias da pessoa, né? E as hemácias não podem ser substituídas por nenhum outro elemento, a não ser mesmo por outras hemácias, visto que nenhuma outra célula a substitui em sua função de transportar o oxigênio para o cérebro. Num caso como este, não é possível qualquer tratamento alternativo, mas somente a transfusão de sangue. Acho que o Sinésio fez bem claro, né? Então, o plasma funciona
até naquele momento que não há uma perda aguda de sangue, mas quando há uma perda aguda de sangue, aí a coisa é complicada, porque só mesmo outras hemácias, quer dizer, entendam bem, o sujeito perdeu aquele montão de hemácias, aquele montão de sangue aqui. Outras hemácias colocadas no lugar que vão fazer aquela função de levar oxigênio para o cérebro. Senão a pessoa vai morrer por falta de oxigênio no cérebro. E essa tal organização religiosa também colocou na réplica deles, né, o seguinte ponto, que em Atos dos Apóstolos, aí entrou na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 20, os apóstolos trouxeram certas regras do Antigo Testamento para o Novo Testamento e falaram para os novéis cristãos, né, quer dizer, aqueles convertidos do paganismo para o cristianismo, que se abstivessem do sangue. Vejam, mas só que nós temos que entender o seguinte, naquela época não existia transfusão de sangue, então o sangue que estava falando ali, é porque quando Noé saiu da arca, Deus conversou com ele e falou assim, Noé, você pode comer de toda a carne, mais limpa, você tira o sangue e come a carne, né? Então esse sangue, o que está proibido aqui no Antigo Testamento e que passou para o Novo, em Atos dos Apóstolos 15 e verso 20, os novéis cristãos se abster de comer o sangue do animal. Não está falando de sangue de um ser humano para outro ser humano. Aí eles vêm com um raciocínio especioso, dizendo, mas se é proibido comer o sangue pela boca, você também não pode comer pela veia. Eu falei, não, esse tem que responder. Embora não seja um argumento jurídico, eu tenho que responder. Gente, pelo amor de Deus, a reação metabólica de quando eu como sangue pela boca o sangue do animal, né, que eu comi, é uma reação metabólica. O pôr o sangue na veia aqui é outra reação metabólica, eu vou provar, é o Sinésio que fala isso, não sou eu. Quando a pessoa, por exemplo, matou uma galinha e comeu o sangue da galinha, eu não como, mas eu estou dizendo assim, quem come, né? Sangue de galinha, o que vai acontecer? Ele vai digerir aquela massa sanguínea vermelha, não vai digerir, vai para o estômago, vai para o intestino, o organismo da pessoa vai abstrair, ou tirar, ou aproveitar os açúcares, os sais que tem dentro daquele sangue, mas aquela massa sanguínea como um todo vai ser posta fora nas fezes depois da digestão. Entende? Vai sair, a maioria daquilo lá é o que vai sair, né, do sangue que foi comido. O que vai ficar dentro do corpo humano são só eventuais açúcares e sais do sangue que foi comido. É isso que vai ser absorvido pelo nosso organismo, né? Agora, quando eu chego no hospital desfalecido e alguém põe sangue, o médico põe sangue na minha veia, não vai digerir esse sangue. Vocês entenderam que a reação metabólica não é de comer? Esse sangue vai, junto com o meu sangue, correr dentro do meu sistema circulatório. Ou seja, aquilo que foi colocado, apenas foi colocado no lugar do que perdeu. Ele vai incorporar junto com o meu sangue e vai fazer a circulação sanguínea dentro de mim. A reação, eu não vou digerir esse sangue que foi posto dentro de mim. Eu não vou pôr esse sangue fora, pelo contrário, ele vai ficar dentro de mim. Não vai ter uma digestão. Então, por essas razões, seja por razões, portanto, de interpretação bíblica, interpretação da Constituição, interpretação da lei penal, eu acho que tem que dar sangue. Teve um parecerista aí que foi contratado por essa instituição religiosa e deu um parecer dizendo que mais vale a religião, o direito à religião, a liberdade religiosa do que a vida. Eu acho que não. Eu acho que vale mais a vida do que a religião, do que o direito à religião. Explico por quê.
Um dia eu estava assistindo uma palestra de um rabino judeu. Veja, ele é rabino judeu. Ele não pode comer carne de porco pelo Antigo Testamento, né? Os cristãos podem, porque cristão é outra regra. Estou dizendo assim, ele é do Antigo Testamento ainda, ele é um rabino judeu. Ele falou, porém, se eu me perder num deserto e lá só tiver um pedacinho de carne de porco, não é que eu posso, eu devo comer carne de porco, porque a vida está acima da religião. Deus deu o maior dom para o homem, que chama vida. Então, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Bem, Mateus, me explica aqui como funciona. Aqui, vou pegar agora, vou me permitir aqui, explicar para vocês essa questão da teoria da Constituição e dos direitos fundamentais. Bom, vamos lá. Já que falaram, né, na réplica deles que eu não entendo de direito constitucional, eu vou dar a resposta. Aliás, eu vou dar para vocês assim, uma resposta ainda mais completa. Deixa eu explicar para vocês. Alguém vai dizer assim, mas Dr. Constantino dando aula de teoria da Constituição e teoria dos direitos fundamentais? Mas pera, ele é professor de direito penal. Não. Eu gosto de falar assim, eu estou fazendo um bico de direito penal, porque eu fiz mestrado mesmo em direito constitucional, história do constitucionalismo e teoria da Constituição e teoria dos direitos fundamentais, direitos do cidadão, direitos do Estado. Isso foi o meu mestrado. Então eu sou, na verdade, professor disso, né? Como se diz, do cérebro do direito, que é a Constituição. O direito penal, vamos dizer assim, é um amor especial que eu tenho na vida. Mas eu gosto disso daqui. Então vamos estudar isso daqui. Vamos pegar, eu vou mostrar para vocês que eu entendo um pouquinho de constitucional. E vou cobrar isso, viu, gente, na prova. Ah, mas o senhor é de penal. Não, eu sou de constitucional também. Constitucional, ele está ligado a todo o ramo de direito, vocês não podem ignorar o direito constitucional em matéria nenhuma, ou ligado a matéria nenhuma. Primeiro, teoria da Constituição. Um teórico que falou lá atrás chama-se Ferdinand Lassalle. Ele viveu em 1825 a 1864. Ele era um socialista, né? Assim, seguidor de Marx naquela época. Então ele escreveu um livro que se chama O que é uma Constituição? E ele mesmo responde, é um pedaço de papel. Em alemão, ein Stück Papier. Quer dizer o seguinte, para Ferdinand Lassalle, a Constituição é um pedaço de papel. Isto é, nós estamos numa determinada situação social e política agora, certo? Então nós escrevemos uma Constituição para atender a esses anseios sociais, a esses anseios políticos desse momento aqui agora, certo? Passou uns meses aí, mudou o pensamento político, mudou o pensamento social. A gente rasga aquele pedacinho de papel e faz um outro pedacinho de papel que é uma nova Constituição. Daqui mais uns, que aí ela estará atendendo, então, aquele novo pensamento político-social da sociedade. Passado mais alguns meses, aí houve outra mudança de ideologia política, de ideologia social, né? A gente rasga o papelinho outra vez e faz um terceiro papelinho. Então, para ele é assim, a gente faz quanto a Constituição quiser, porque o que manda mesmo é a política para ele, não é a Constituição, não é o direito. Bem, só que, ainda bem que Ferdinand Lassalle não teve muitos seguidores, né? Os teóricos da Constituição americanos, desde 1789, que é a Constituição de Maryland, foi 2 anos antes da Constituinte francesa, né? Da Revolução Francesa. Os teóricos americanos entendem que não se deve romper com a ordem vigente em nome da segurança jurídica e da estabilidade social. Ou seja, quer dizer que se eu rasgo a Constituição e faço outra, rasgo, qualquer ventinho de mudança aí no pensamento político, social, eu mudo novamente, rasgo a Constituição e faço uma outra Constituição nova, traz uma insegurança jurídica e uma instabilidade social, né? Bom,
a menos que a situação do país se torne insuportável, como foi a dos Estados Unidos. A situação dos Estados Unidos se tornou insuportável, eles romperam com os ingleses, fizeram uma Constituição americana e fizeram um Estado americano, que se chama Estados Unidos da América, né? Então, entenderam? Aí tudo bem, mas não ficar mudando toda hora de Constituição. Isso não pode, até porque vocês vão de convir que nós, a Alemanha no pós-guerra, a Itália no pós-guerra, nós aqui em 88, colocamos certas normas dentro da Constituição que já são lutas de muito e muito tempo, que nós não podemos rasgar e fazer tudo outra vez aí, porque aí corre o risco da gente perder alguma coisa do que já foi conquistado, né? Então, não é assim, de ir fazendo de qualquer forma uma outra Constituição. Vejam, esse senhor aqui é grande, Konrad Hesse. Konrad Hesse é o ex-presidente da Corte Constitucional Alemã, seria o ex-presidente se fosse aqui no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, né? Ele, Konrad Hesse, deixa eu contar um segredinho, ele foi professor do ministro Gilmar Mendes, que está no Supremo, ele foi professor daquele que se aposentou do mensalão, o Joaquim Barbosa, e foi também professor de um grande estudioso do direito, uma das maiores cabeças jurídicas do Brasil, que é o Dr. Vilis Santiago Guerra. Muito bom. Ele teve, assim, vamos dizer, uns filhos jurídicos muito bons, né? Muito bem preparados. Então, Konrad Hesse respondeu a La Salle com a sua obra A Força Normativa da Constituição. Tradução de quem? Do aluno dele, do ministro Gilmar Mendes, para o português, né? Então isso tem aqui na biblioteca, vocês não vão ter essa desculpa, mas está só em alemão. Tá, não. Está em português. E está muito bem feita a tradução. Então o que diz Konrad Hesse? A Constituição deve ser mantida e defendida, vejam bem, não é aquele pensamento do La Salle, vamos rasgar e faz outra, rasga essa e faz outra, rasga essa e faz outra. Não. A Constituição deve ser mantida e defendida enquanto ela possuir ainda um fôlego de força normativa, um pouquinho de fôlego de força normativa. Só se deve substituir a Constituição quando essa exaurir totalmente essa força normativa, quer dizer, ou seja, ela não representa a sociedade em mais nada, mas isso é muito difícil acontecer. Só se deve emendar a Constituição, agora estou falando de emenda, né? Só se deve emendar a Constituição, deixa a Constituição, mas emenda quando ocorrer uma mudança social que justifique essa emenda, não é ficar emendando também toda hora, porque senão vira uma coisa corriqueira, e a Constituição é a lei máxima. Veja, como disse o Konrad Hesse, existe uma diferença entre vontade de poder, que é Wille zur Macht, a vontade política. Quer dizer isso, gente? O que na verdade La Salle tinha era vontade política, não era vontade de Constituição. Ele queria assim: a sociedade tem tal pensamento político hoje, a sociedade tem tal pensamento sociológico hoje. Então a gente escreve uma carta só para justificar esse pensamento. Mas amanhã mudou, você rasga e joga fora e faz outro. Por quê? Porque já mudou, o que manda mesmo é a política. Aqui nós estamos tentando dizer que o que manda não é a política, o que manda é o jurídico, o que manda é a Constituição. Então, a vontade de poder, vocês entenderam o que é, né? Eu não quero cumprir a Constituição. Às vezes eu pego um dispositivo lá da Constituição mal interpretado e uso para cumprir a minha vontade política, né? Porque eu quero cumprir a minha ideologia, a minha vontade política. O verdadeiro estudioso da Constituição, ele tem vontade de Constituição, que é Wille zur Verfassung, que é o seguinte: eu sento aqui na minha cadeira, vocês entenderam? Entenderam aqui o que eu estou falando em primeiro lugar, né? Vontade de poder. Eu sou socialista, aí eu vou fazer uma mágica, interpretativa da Constituição, eu vou pegar um dispositivo qualquer de uma lei ou da Constituição, para poder fazer valer a minha vontade, que é de esquerda ou de direita, vocês estão entendendo?
uma vontade conservadora ou uma vontade liberal, tá? Isso chama vontade de poder. Eu tenho vontade, na verdade, de poder. Agora, a vontade de constituição é assim: o promotor se senta na cadeira, o juiz se senta na cadeira, ele pode ser de esquerda, mas se vier um pedido de um pessoal da direita e aquele pedido é correto, ele vai atender aquele pedido lá. Ele não tem vontade de poder, ele tem vontade de constituição, de cumprir com igualdade para a direita, para a esquerda. Vocês entenderam aqui bem, né? Ele vai sentar na cadeira, não interessa se o réu é de esquerda ou é de direita, e que ele é, por exemplo, de direita. Ele vai condenar o de direita e vai absolver o de esquerda se a Constituição está dizendo que isso daqui é punível, isso daqui não é punível. Vocês estão entendendo? Então, isso é que é vontade de Constituição. Você tem que, então, entender isso. Ó. A hora que vocês sentarem amanhã numa cadeira como juízes, promotores, delegado federal, delegado estadual, seja como for, defensor público, qualquer pessoa que tenha a autoridade de aplicar, ou interpretar ou aplicar as leis, esqueçam que vocês são conservadores ou são liberais, de esquerda ou de direita, de um tipo de pensamento ou do outro, de uma ideologia ou da outra. Apliquem o que a Constituição manda, sem paixões de um lado ou de outro. Essa obra de Conrad Hesse foi escrita em 1951, quer dizer, logo depois da guerra terminada, né? A guerra terminou em 45, a obra foi escrita em 51. Bom, vamos lá. Otto Barhoff, em 1959, outro alemão, escreveu a obra Normas Constitucionais e Inconstitucionais, ele pergunta, ponto de interrogação, né? Barhoff falava da inconstitucionalidade de certas normas constitucionais frente a um direito supralegal, que seria, por exemplo, o direito natural, certas, vamos dizer assim, tratados internacionais, né, de direito internacional. Essa teoria não foi aceita, mas a doutrina atual pensa o seguinte sobre o tema. Vejam bem, Barroso falava o seguinte: saiu uma Constituição nova de 88, vamos supor, lá em 88, quando ela veio, né? Ah, essa norma aqui é inconstitucional frente ao direito natural. Isso não existe. Isso não existe. Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona isso daqui, né? Aliás, vou explicar já agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. O Abade Sieyès, na França, em 1789, que foi a época da Revolução Francesa, ele foi um dos ideólogos da Revolução Francesa, o Abade Sieyès. Ele falou que tem dois poderes constitucionais, certo? O poder que forma a Constituição, que faz uma nova Constituição, ele chama poder constituinte originário. Poder constituinte originário é aquele que rompe com a ordem anterior e cria uma nova Constituição.
chamado poder constituinte revolucionário, né? Que no caso da França houve uma luta armada. Mas aqui o revolucionário, vocês podem entender o seguinte, que pode ser uma revolução silenciosa da sociedade, uma revolução só intelectual, né? Bem, esse poder constituinte originário, que rompe com a velha ordem e cria uma nova Constituição daqui para frente. Hans Kelsen, eu já falei de Hans Kelsen para vocês. Hans Kelsen dizia que esse poder constituinte é ilimitado. Então vejam aqui bem, vocês. Poder constituinte originário seria ilimitado. Faz o que quiser. Entenderam? Assim, a Constituição Federal diz assim: homens e mulheres são iguais perante a lei. Aí, imaginemos que o poder constituinte originário rompe com essa Constituição de 88 e faça uma nova Constituição. Vocês, meninos e meninas, acham que esse poder constituinte de fazer uma nova Constituição, ele é ilimitado, ele é absoluto? Eu creio que não. Creio que não. Pelo seguinte, nós podemos, depois de chegarmos, porque a Constituição de 88 ela é chamada inclusive de Constituição Cidadã, de tanto que ela atende o cidadão, né? Dá respeito e dá atenção ao cidadão e aos seus direitos. Nós podemos então fazer uma nova Constituição agora em 2020, falando assim: vai voltar a escravatura no Brasil? Podemos não. Se é ilimitado, né, faz o que quer. Todas as crianças de olhos azuis vão ser exterminadas. Pode? Não pode. Que mais? Vai voltar a tortura para o Brasil institucionalmente? Não pode. Por quê? O próprio Supremo já reconheceu um direito ou um princípio que se chama princípio da proibição de retrocesso. Nós não podemos retroceder aquele tanto que historicamente nós já chegamos em civilização. Nós não podemos retroagir nesse sentido aí, né? Temos que respeitar. Então, mesmo que um dia seja revogada a Constituição de 88 e vai fazer outra, tem que ser melhor. É isso que se espera, meu Deus do céu. Uma mais ainda protetiva do cidadão, mais garantidora de certos direitos do Estado e do cidadão, mas nunca retroagir a escravatura, fazer coisas desse tipo. Por quê? Não há um direito natural. Isso não. Não há um direito natural. Mas há princípios que devem ser seguidos por qualquer ordem constitucional, tanto a velha como a nova. Por exemplo, esse princípio da proibição de retrocesso. Nós não podemos retroceder no tanto de civilização a que nós chegamos. Bom, e temos o poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado é o próprio nome que está falando. Ele é derivado desse outro aqui. Foi esse poder originário que criou esse poder mais limitado, menor, que é o poder constituinte derivado.
ele é reformador. E está subordinado, você não chamaria derivado, está subordinado ao poder constituinte originário. Muito bem. Então, o que o Supremo fala hoje, e os teóricos da Constituição? Não existem normas criadas pelo poder constituinte originário, esse daqui que gera uma nova Constituição, que possam ser consideradas inconstitucionais frente a outras normas oriundas, vindas do mesmo poder constituinte originário. Ou seja, eu não posso pegar aqui a Constituição de 88 e falar assim, a norma tal aqui é inconstitucional. Vou dar um exemplo aqui, pequenininho para vocês. No artigo 5º, inciso 22, diz assim, é garantido o direito de propriedade. Tudo bem. Mas acontece que vem aqui no finzinho da Constituição, e diz o seguinte, as propriedades rurais e urbanas de qualquer, região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, de drogas, ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habilitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então, vejam bem, nós não podemos dizer que esta regra aqui do 243 é inconstitucional, uma vez que a Constituição garante o direito de propriedade aqui, no artigo 5º e inciso 22, é garantido o direito de propriedade? Mas como que expropria e ainda não paga? Sim, mas só que nós temos que harmonizar essas duas normas. Não é falar que esta daqui é absoluta, a do artigo 5º, inciso 22, e essa outra aqui seria inconstitucional. As duas são constitucionais e convivem dentro da mesma Constituição. Agora, o máximo que pode acontecer é que normas do poder constituinte derivado, esse daqui, que é o reformador, que faz reformas, que faz emendas na Constituição, é que normas do poder constituinte derivado sejam consideradas inconstitucionais frente às normas estabelecidas pelo poder constituinte originário. Isso é o STF que fala. Por exemplo, quero dizer o seguinte, o Supremo já reconheceu. Está aqui a Constituição de 88, certo? Aí eu faço uma emenda à Constituição que vai contra algum direito que está aqui na Constituição original. Aí essa emenda que foi feita, ela é inconstitucional. Mas ela saiu do poder constituinte derivado, reformador. Ela não saiu do poder constituinte originário. Fez-se uma emenda, portanto, que a emenda que não é certa, que não é constitucional. A Constituição original era constitucional. Isso é em outras palavras, né? O que eu estou querendo dizer. Vejam, o mesmo Konrad Hesse, ele tem uma teoria da harmonização. Konrad Hesse, antes de se afirmar que uma norma é inconstitucional, deve-se fazer uma harmonização de normas dentro da própria Constituição Federal. Isso é uma teoria da harmonização. Por exemplo, esses dois artigos que eu acabei de dar. Você tem que ler a Constituição da seguinte forma. Essa é a maneira que o constitucionalista trabalha. E vocês têm que trabalhar desse jeitinho que eu estou falando para vocês, que no fim dá tudo certo.
Olha aqui. Artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Se alguém expropriar, se o Estado expropriar alguém, em regra tem que pagar, tá certo? Expropriou lá para uma necessidade ou utilidade pública, tem que pagar o dono. Ele tem o direito de propriedade. Isso é a regra. Mas só que isso que está aqui, que eu li para vocês, no finzinho da Constituição, isso daqui é uma exceção, né? Quer dizer, aquele direito de propriedade que está lá no artigo 5º está garantido, está correto. O proprietário deve ser pago pela sua terra, em regra. Só que, vejam, no 243 fala as propriedades rurais ou urbanas, onde forem localizadas plantas entorpecentes ou a exploração de trabalho escravo serão expropriadas e destinadas à reforma agrária sem nenhuma indenização, sem nenhum pagamento ao proprietário da terra. Então, tem a norma, tem a regra, tem a exceção. Então, nós temos que fazer uma harmonização. Mas aqui chegou o ponto alto da minha aula de hoje. Veja, esse senhor aqui, Robert Alexi, vocês vão me pronunciar Robert Alexi, porque ele não é Alexi não, viu? Não é francês, ele é alemão. Ele chama Robert Alexi. Ele é talvez o maior jurista do mundo na atualidade. Ele é o maior entendido de Constituição. Então ele fez a teoria dos direitos fundamentais, que é a seguinte: depois que você fez essa tentativa de harmonização entre os direitos, aí as normas que estão dentro da Constituição, se restarem colidências, quer dizer, colidências são conflitos de normas, devem-se empregar os seguintes critérios para a solução do problema. Então vejam, já muda isso daqui. Kelsen não pensava desse jeito, mas Alexi pensa. Vejam, normas se subdividem em princípios. Kelsen não pensava isso. Normas são princípios, então prestem atenção. Rasguem tudo que vocês já aprenderam para trás. Se bem que eu sei que o Dr. Cantizani, ele é muito bom disso daqui, ele deu certo para vocês. Tudo que vocês leram aí para trás. Normas são princípios e regras. Normas é um gênero do quais são espécies, princípios e regras. Princípios são mais amplos e mais genéricos, são normas de otimização. Regras são mais específicas para cada situação, né? Princípio é algo mais amplo, como por exemplo, o princípio de que o sujeito só vai preso em flagrante ou por uma ordem escrita do juiz. Então isso deve dar o maior, deve otimizar o sentido de aumentar, deve aumentar a dose de liberdade o máximo possível para todos os seres humanos que vivam no Brasil, debaixo da nossa Constituição. Agora, regras são aquelas mais específicas para cada situação, como é, por exemplo, essa que eu acabei de ler aqui, que fala que é para desapropriar as propriedades rurais e urbanas onde haja aquelas atividades ilícitas, né? São coisas específicas para cada situação. Aqui chega a um ponto bom. Segundo a teoria de Alexi, como é que a gente faz? Uma colidência de dois princípios, tem dois princípios colidindo dentro da mesma Constituição, direitos fundamentais. Deve-se fazer um sopesamento. Sopesamento quer dizer pesar numa balança, tá certo? Deve-se fazer um sopesamento, analisar-se a dimensão de peso de cada princípio, a fim de verificar qual o de maior peso naquela situação jurídica. Gente, vocês entenderam aqui ou não? Ou eu estou falando para o vento? Olha aqui. No artigo 5º, artigo 5º caput da Constituição, tá?
São todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Vida. Aí vem aqui o inciso 6º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, aqui está falando da crença, né, da religião, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Está aqui a liberdade religiosa. Então, no caput está a vida. No inciso 6 está a liberdade religiosa. Então, uma está lutando contra a outra, veja. Aquela uma religião está dizendo, eu prefiro morrer do que receber uma transfusão de sangue. Mas vem o caput do artigo lá, o artigo 5º, né? E diz assim, não, mas você tem que viver. A vida é um bem disponível. A vida você não pode falar assim, eu quero jogar lá fora, eu quero me suicidar. E ainda mais com a ajuda do médico, né? Que vai deixar de dar o socorro que precisa. Você tem que receber o socorro que vai te garantir mais vida para frente. Entenderam o meu pensamento? Então tem a colidência de dois princípios. A religião querendo guardar aquilo que ela crê. Mas a outra regra, que está no artigo 5º caput, dizendo, a vida precisa ser mantida nos religiosos e nos não religiosos, nos ateus e nos crentes, tá certo? Nós temos que fazer um sopesamento. A dimensão de peso de cada princípio. Vida, de um lado da balança. Religião, do outro lado. Vocês entenderam? Que é lógico que a vida tem que ganhar num caso desse daqui. Ou será que sou eu que penso isso? Outro exemplo. Está muito aí em voga, nessas fake news. Eu tenho direito de expressão. Tem, está aqui, ó, artigo 5º. Diz, e inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Só que aqui dentro da mesma Constituição fala assim, mas só que a liberdade de imprensa, e entendendo aí na liberdade de imprensa também essas outras liberdades de colocar coisa nas mídias sociais, tem que respeitar a um princípio de informações verazes, informações verdadeiras, né? Não é disseminar informações falsas. Então, entre a liberdade de expressão, falar o que quer, falar o que pensa, certo? Mas só que tem que, a hora que chega no princípio de resguardar a honra das outras pessoas, o direito que as outras pessoas têm de serem bem informadas, esses direitos de cá têm que ser mais pesados do que o direito de falar o que quer, em nome da liberdade de expressão. Conflito de duas regras. Duas regras quer dizer, seria duas leis. Aplicam-se os critérios da hermenêutica, tendo-se em vista aqui a dimensão de validade. Aqui é a dimensão de peso, a dimensão de validade de cada uma das regras. A lei especial prepondera sobre a lei geral, a lei posterior revoga a lei anterior. Por exemplo, então, o antigo Código Civil dizia o seguinte, que a pessoa atingia a maioridade relativa aos 18, mas a maioridade total aos 21, certo? Veio o novo Código Civil, que é depois, que é em 2002. O outro é de 16, de 1916, o outro é de 2002, então é posterior. Diz assim, não, atinge a maioridade completa aos 18, pronto. Qual é que vale mais? A lei posterior, o Código Civil novo, revoga a lei anterior. Ponto, acabou, certo? Não tem dúvida aqui. Agora, esse daqui é um
Esse é um ponto crucial. A colidência entre um princípio e regra. Aí tem um dos ministros lá do Supremo, atualmente, vocês sabem, é o Dr. Lewandowski. Ele fala, não, o princípio ganha já de cara, e a regra perde, porque a regra é menor. O princípio é mais amplo, a regra é menos ampla, é mais específica. Não. Data vênia dele não é assim. Na teoria de Alexis, é o seguinte. E vejam, o Alexis, vocês têm que pegar o livro dele e ler. O livro do Alexis, certo? Tem em português. É difícil, mas é umas 700, 800 páginas. Isso que eu vou falar aqui agora, ele fala num rodapé. Se você não ver todos os rodapés, não vai descobrir isso nunca. Mas, tem um aluno dele, que é o Virgílio Afonso da Silva, que escreveu Direitos Fundamentais também. Teoria dos Direitos Fundamentais. Que com umas 100 e poucas páginas, ele resume a obra do professor dele, certo? Então vocês têm que ler pelo menos essa, a do Virgílio Afonso da Silva. Colidência entre princípio e regra. Deve-se verificar qual o princípio que está por detrás da regra em questão. E então fazer-se um sopesamento desse outro princípio. Então vamos aqui de novo. Artigo 5º da Constituição. Esse é um artigo da Constituição, artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual artística. Beleza. Então é livre a liberdade, existe a liberdade, a livre expressão da atividade intelectual artística. Esse é um direito garantido na Constituição. Muito bem. Só que aí, vamos dar um exemplo aqui, que o Mateus, que está aqui na minha frente, ele resolva ir com a guitarra dele de frente a um apartamento de uma velhinha que está dormindo 3 horas da manhã. Aí ele resolve dar um show ali na frente da casa da velhinha, tocando a guitarra e cantando com a voz boa que ele tem, deve ter, uma música, seja clássica ou moderna, seja como for, certo? Aí a velhinha telefona a polícia, ai, pelo amor de Deus, vem cá me ajudar. Aí a polícia faz um boletim de ocorrência contra o Mateus por uma contravenção penal. Veja, uma simples contravenção penal. É uma regra. Contravenção penal, que está dentro da lei das contravenções penais, artigo 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego, que é o caso aqui, alheios. Inciso 1, com gritaria ou algazarra. 3, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos. É esse daqui, né? Ele está tocando a guitarra alto, gritando, cantando, né? Enfim. Bem, o que acontece com isso? Vamos olhar, assim, o Mateus do lado dele, ele tem o artigo 5º, inciso 9, né? À disposição dele, que é livre a expressão da atividade intelectual artística. Ele está expressando uma atividade intelectual artística dele, mostrando a arte dele. E a velhinha não quer. Mas ela tem só uma contravenção penal a favor dela. Mas só que qual que é o princípio? É o que diz aqui, ó. Deve-se verificar que princípio está por detrás dessa regra. Esse artigo 42 da lei das contravenções. Não é o sossego? Sossego das pessoas? Porque o sossego gera saúde. Não só da velhinha, mas uma saúde pública, não é? Então, por detrás dessa regra aqui do artigo 42 da lei das contravenções penais, está o princípio da preservação do sossego alheio, e com isso da saúde alheia e da saúde da coletividade, contra o direito fundamental dele de expressar sua arte. O direito dele de expressar sua arte vai ter que ceder ao outro, porque o outro é mais pesado, né? É isso que eu quero dizer. Então, basicamente é isso. E espero que vocês tenham entendido ou revisto com uma certa empolgação o que o Dr. Fábio Cantizani deu no ano passado para vocês. Esse é o que eu tinha que falar. Um bom dia para os alunos da manhã, uma boa noite para as alunas do noturno, os alunos e alunas do noturno, e até a próxima vez, se Deus quiser.